Jeremias foi um profeta chamado por Deus para proclamar uma mensagem difícil em tempos de grande rebeldia espiritual e política em Israel. Nascido em uma época turbulenta, ele foi escolhido pelo Senhor para advertir Judá sobre o iminente julgamento divino. Sua missão não era fácil: falar a um povo obstinado que se recusava a ouvir a voz de Deus. Jeremias enfrentou desprezo, perseguições e uma vida marcada pela solidão, mas permaneceu fiel à sua vocação. A história de Jeremias não é apenas um relato do passado, mas uma poderosa lição para os dias de hoje. Assim como ele, muitos de nós enfrentamos desafios, rejeições e dúvidas sobre nosso propósito. Mas através de sua vida, aprendemos sobre perseverança, obediência e a inabalável esperança em Deus. Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já o havia escolhido para ser profeta às nações. Em Jeremias 1, versículo 5, lemos: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esse chamado mostra que Deus tem um plano específico para cada um de nós, independentemente de nossas limitações e inseguranças. Jeremias, ao ouvir sua missão, sentiu-se incapaz e argumentou que era jovem demais para cumprir tão grande tarefa. No entanto, Deus lhe assegurou: Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Jeremias 1, versículo 7. O Senhor não apenas o chamou, mas também prometeu estar com ele, fortalecê-lo e colocá-lo como uma fortaleza contra a oposição que viria. Essa parte da história de Jeremias nos ensina que, quando Deus nos chama para algo, Ele também nos capacita, nos fortalece e nos guia, independentemente de nossas limitações humanas. O período em que Jeremias profetizou foi marcado por uma crescente decadência espiritual. O povo de Judá havia se afastado de Deus, entregando-se à idolatria e à injustiça. O reino estava politicamente instável e espiritualmente corrompido, e Deus enviou Jeremias para advertir sobre a destruição iminente caso não houvesse arrependimento. Porém, a missão do profeta não foi bem recebida. Em vez de darem ouvidos às suas palavras, os líderes e o povo resistiram à verdade. Jeremias foi ridicularizado, perseguido e tratado como traidor. Ele não foi chamado para agradar os ouvintes, mas para transmitir fielmente a mensagem divina, independentemente das consequências. Sua coragem em proclamar a verdade em meio à oposição nos ensina que muitas vezes obedecer a Deus significa enfrentar resistência. Mas devemos permanecer firmes, confiando que a verdade de Deus prevalecerá. Jeremias enfrentou uma solidão profunda em sua jornada profética. Ele não apenas foi rejeitado pela nação, mas também por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Seus próprios conterrâneos conspiraram contra ele e até mesmo sua família se afastou dele. Em Jeremias 12, versículo 6, Deus lhe revela: Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se houveram perfidamente contigo. Até eles clamam fortemente após ti. Além disso, Jeremias não podia se casar nem formar uma família, pois Deus lhe ordenou que permanecesse sozinho como um sinal profético do julgamento que viria sobre o povo. Jeremias 16, versículo 2. Seu sofrimento emocional e social foi intenso, mas sua fidelidade permaneceu inabalável. Essa parte da história nos ensina que seguir a Deus pode, às vezes, nos levar por caminhos solitários. Mas nunca estamos verdadeiramente sozinhos, pois o Senhor está sempre conosco. Diante de tanta rejeição e sofrimento, Jeremias chegou ao ponto de desejar desistir. Em Jeremias 20, versículo 9, ele expressa seu desespero. Se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei no seu nome, então dentro de mim há um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo e não posso mais. Apesar das dificuldades, a palavra de Deus queimava dentro dele, impulsionando-o a continuar. Sua perseverança não vinha de sua própria força, mas do poder e da presença de Deus.
Esse é um ensinamento valioso para todos nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, é a presença de Deus e Sua palavra que nos dão forças para seguir em frente. A oração e a confiança nele são nossas maiores armas contra o desânimo. Apesar de todas as advertências de Jeremias, o povo não se arrependeu e o julgamento veio. Jerusalém foi destruída pelos babilônios e o povo de Judá foi levado ao exílio. Jeremias viu com seus próprios olhos a devastação que tanto havia profetizado, o que lhe trouxe grande sofrimento. No entanto, mesmo em meio ao caos, Deus lhe deu uma mensagem de esperança. Em Jeremias 29, versículo 11, ele declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essa promessa nos mostra que, mesmo quando enfrentamos tempos de crise e perda, Deus tem um plano maior. O cativeiro não era o fim para Judá, assim como nossas dificuldades não são o fim para nós. Deus sempre trabalha para restaurar aqueles que se voltam para Ele. A jornada de Jeremias nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos desanimados, rejeitados ou sem propósito? Jeremias nos ensina que Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Ele nos chama para sermos fiéis, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Precisamos aprender a confiar nos planos de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Assim como Jeremias, podemos encontrar força na palavra de Deus e na oração para superar os desafios da vida. A história de Jeremias nos mostra que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Ele enfrentou rejeição, perseguição e tristeza, mas permaneceu fiel ao seu chamado. Sua vida é um testemunho de perseverança e esperança, mostrando que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. O exemplo de Jeremias nos desafia a confiar no Senhor e a seguir sua vontade, independentemente das circunstâncias. Se essa mensagem falou ao seu coração, tire um momento para refletir sobre sua própria caminhada com Deus. Você tem confiado nos planos dele, mesmo nos momentos difíceis? Busque a Deus em oração, medite em sua palavra e peça forças para perseverar. Se essa mensagem te edificou, compartilhe com outras pessoas que também precisam de esperança e força para continuar. Que a história de Jeremias inspire você a permanecer firme na fé, confiando sempre no propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.